Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula anterior nós vimos um pouco sobre o período da monarquia em Roma, né? O período monárquico de Roma, e acompanhamos um pouco sobre as histórias referentes a essa a formação da cidade, tanto a versão lendária que conta sobre os irmãos gêmeos Rômulo e Remo, quanto a versão mais histórica e assertiva que vai sobre uma fortaleza criada para se proteger de invasores. Bom, no ano de 509 a.C., essa monarquia cai, a monarquia é deposta, né? E em seu lugar surge um complexo e revolucionário sistema político chamado de República. Vocês acharam o nome familiar? República? Pois bem, esse sistema desenhado em Roma, que tinha fortes influências gregas, lembra-se das nossas aulas de Grécia lá, do governo do Péricles, que era um governo democrático ali também? Então, essa república formada em Roma, ela tinha muitas inspirações nesse sistema grego, e que ele serviu de base para muitos governos da era moderna, inclusive o nosso governo atual, o governo dos Estados Unidos, o governo da Europa Ocidental. Todos seguem, todos são inspirados nessa República Romana. Bom, mas como era esse sistema político, não é? Bom, neste período, a cidade de Roma ela já era bastante numerosa e complexa. Havia muita gente. Já havia cerca de 1 milhão de habitantes em Roma, o que era muita gente para aquele período. É muita gente para valores atuais, inclusive. A população da cidade de Campinas, por exemplo. Haviam na cidade de Roma neste período alguns latifundiários, que são donos de grande extensão de terras, cheios da grana, chamados de patrícios, que era a elite da sociedade romana. Havia também alguns camponeses livres, que trabalhavam muito para terem o mínimo necessário para viver. E haviam também escravos, que não tinham direito algum. É bom ressaltar também que quando a gente pensa em escravidão, né, aqui no Brasil ou nas Américas ou em qualquer lugar do mundo moderno, se tem muito a escravidão como nós tivemos aqui. E se é muito diferente da experiência escravocrata de Roma. Enquanto aqui no Brasil um escravo era basicamente uma pessoa que foi capturada no continente africano e forçada a trabalhar como escravo aqui, ou seja, a nossa escravidão era pautada pela cor da pele. Em Roma, a escravidão acontecia de duas formas. Primeiro, se você morasse em uma cidade que foi dominada por Roma, e Roma dominou muitas cidades, então os habitantes daquela cidade eram escravizados, ou por dívida. Você fez um empréstimo com desses patrícios, com dessa galera de dinheiro, e você não conseguiu pagar esse empréstimo, você teria que trabalhar como escravo para este patrício até que sua dívida fosse quitada, fosse saldada. Pessoal, eu esqueci de comentar com vocês também que durante esse período da República houve uma expansão no governo da cidade. No começo, que ela era só isso daqui, ao final da República, quando terminou esse período republicano, esse era o cenário. Roma havia dominado tudo isso. E como era feito esse domínio, essa conquista romana? Roma, eles chegavam com seus exércitos em uma cidade menor, uma cidade mais fraca, e obrigava as pessoas ou se unirem a Roma, se tornarem parte do império, cedendo soldados e pagando tributos, ou eles seriam arrasados, eles seriam destruídos por Roma. É claro que a grande maioria optava por fazer parte do império, fazer parte da cidade de Roma para não ser destruído, e aqueles que não cediam, que não
faziam parte de Roma acabavam sendo destruídos e anexados a si mesmo. Dessa forma, a cada cidade, Roma ficava cada vez mais poderosa. Cada vez que Roma chegava e conquistava uma cidade, ela passava a ganhar impostos daquela cidade, ou seja, ela aumentava seu poder financeiro e ela ganhava mais soldados, porque aqueles pessoas daquela cidade que se rendeu tornaram-se seus soldados. E as pessoas das cidades que não se rendiam se tornavam seus escravos. Era assim que funcionava a conquista romana. E foi dessa forma, foi através dessa prática que Roma passou disso aqui para isso. Mas se tratando agora do sistema político, se tratando da República Romana, quais eram os cargos dessa política? Você tinha o cargo de cônsul, né? O cônsul era o maior cargo da hierarquia política romana. Haviam dois cônsules, tá? O cônsul, os cônsules. E eles eram eleitos por decisão popular, né? E eles tinham um mandato de 1 ano. O cargo tinha como responsabilidade a administração do governo, do poder executivo. E eles também tinham poder sobre o exército. Ou seja, era o cargo executivo máximo, né? Seria assim, mal comparando com o presidente da república hoje, né? Então era o líder do poder executivo em Roma. E eles eram sempre dois. Normalmente eram pessoas de ramos diferentes da sociedade, e os dois estavam ali para um fiscalizar o trabalho do outro. Era uma forma que eles construíram ali para que não houvesse ninguém que tomasse o poder para sempre de novo. Você tinha também os pretores. Esses cargos também eram feitos por eleição, não é? Os pretores exerciam o poder jurídico, responsável pelo exercício da justiça. É muito parecido com o que hoje nós temos nos juízes. Então eles eram mal comparando, os juízes dessa antiga república romana. Você tinha os censores. Eram responsáveis por realizar censos demográficos e econômicos na cidade e pela organização das eleições. Eram pessoas que iam coletar dados, andavam pelas cidades para ver quantos pobres haviam lá, quantas pessoas na rua, quantos ricos tinham, e determinava quanto cada um desses deveria pagar de imposto, sabe? Esse era o favor dos censores. Você tinha também o edil ou questor, que ele era responsável pela organização e pela prevenção de bens públicos, o policiamento e pela gestão de jogos e eventos. É mais ou menos como se fosse uma polícia, sabe? Era um cargo, né, que ele iria fiscalizar a cidade. Ele iria garantir que tudo estivesse no conforme e prender alguém que estivesse ali de alguma forma contrário às normas romanas. E você tinha por final o tribuno da plebe. Bom, os plebeus, eles conseguiram fazer este cargo, não é? Eles conseguiram ter essa nomeação. O que era? Era um cargo que de pessoas da plebe, ou seja, pessoas que vinham do povo, pessoas pobres, pessoas que não eram patrícios e que conseguiram assento nessas assembleias, conseguiram cargos dentro da República Romana. A função deles era fazer oposição ao Senado, né? Eles tinham muito menos influência, muito menos poder. Entretanto, como a plebe ela era muito mais populosa do que os ricos, e eram eles que efetivamente trabalhavam, não é? Eram eles que pagavam os impostos, eles tinham um certo poder de manobra, não é? Então nós vamos estudar mais para frente, na nossa próxima aula, dois irmãos plebeus que foram tribunos da plebe e que conseguiram causar muitas revoluções dentro da República Romana. Então é um cargo importante esse de tribuno da plebe. Bom, por hoje, o que eu tinha para vocês era mais essa breve introdução
de como era estruturada a República Romana e quais os seus principais cargos. Então, quais são as atividades? Eu quero que vocês me respondam essas três perguntinhas. Primeiro, quem eram os cônsules e qual era a sua função, não é? Então, em outras palavras, né, para que servia o cônsul ou os cônsules? Segundo, qual era a função dos tribunos da plebe? O que eles faziam? Terceiro, quais diferenças haviam entre patrícios e plebeus? Né? Entre os ricos, né? Os patrícios e a população geral, os pobres. Certo, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.